em Gênesis capítulo 1, versículo 27 e 28. e 28. Aleluia, Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso és tu, Senhor. Glória a Deus. Todos acharam? Gênesis capítulo 1, 27 e 28. Diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Pode sentar, querido. Glória a Deus. Amém. Eu gostaria que a gente fizesse mais uma oração nessa manhã. Glória a Deus. Você vai colocar a sua vida na presença do Senhor. Aleluia, Senhor. Pedir para o Senhor falar com você, Aleluia, Senhor. né? Que o Senhor você possa estar com a mente aberta, o coração aberto, para ouvir a palavra do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Amém? Deus. Feche os seus olhos, fale com o Senhor. Oh, Deus, Mais uma vez. Senhor, Pai querido, Pai amado, estamos lá nós nessa precisamos muito de Ti. Nós precisamos muito ouvir a Sua voz. Nós precisamos muito ouvir a Tua palavra, Senhor. E que o nosso coração nessa manhã esteja, Senhor, aberto. Ele esteja sensível, obediente ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, trabalhe em nossas vidas, fala conosco e nos abençoe de uma maneira muito especial aqui nesta manhã. Visita cada vida aqui, Senhor, nesta manhã. Pai, o Senhor contempla cada um, cada coração, cada vida, cada família aqui, Senhor. E nós te pedimos que a graça do Senhor seja derramada sobre cada um para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu fiquei muito feliz de receber o convite, de estar aqui, mas principalmente pelo tema, né? Eu gosto muito de falar sobre família, e é um tema que é muito relevante, não só para os nossos dias, né? Mas ele sempre foi muito relevante quando a gente olha para a palavra de Deus. E aqui nesse primeiro versículo, aqui, que está aqui no início de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia ali, né? Quando Deus fala, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Aqui a gente vê a vontade de Deus sendo estabelecida no início de todas as coisas. Então a gente começa a entender aqui e ver qual o plano de Deus, qual o propósito maior de Deus para o homem que estava sendo criado. Então ele cria um homem e uma mulher, junta os dois, para que os dois se tornem uma família. Então, aqui a gente aprende o primeiro propósito de Deus aqui. Ele planeja a família. A família é um propósito, uma ideia de Deus. E a gente vai entender durante a palavra por que Deus fez isso e por que é tão importante a família. E ela, então, é focada entre um homem e uma mulher que se juntam e vão ter seus filhos. Deus prepara um ambiente seguro, um ambiente, um excelente ambiente para trazer os filhos. Deus une o homem com as suas características e a mulher com as suas características para trazer o filho através de um relacionamento duradouro, num relacionamento de um casamento, para que esse filho tenha total segurança. Então, a gente vai entendendo esse propósito de Deus no início da criação para a família. Um outro propósito de Deus na criação da família, que é muito importante nós entendermos, é que a família foi criada para refletir o caráter de Deus, para refletir o seu amor, o seu cuidado. É na família que nós temos o primeiro contato. A criança, nós temos uma criança aqui hoje só, né? Quantos anos que ela tem? 4 anos. Então a criança, desde pequenininha, desde lá do ventre, ela começa a experimentar
o propósito de Deus para a vida dela. Através de quem? Através dos seus pais. Aleluia, Senhor. Do amor que é demonstrado, né? Do carinho, do cuidado. Tudo isso é a expressão de Deus para aquele ser. Aleluia, Senhor. E aí, por isso que nós entendemos também o terceiro ponto aqui. Por isso que a família é tão importante para a sociedade em si. Porque quando um ser, uma criança, é criada num lar estruturado, um lar que ama a Deus, e é transmitido para ela toda a vontade de Deus, o caráter, o amor, a bondade, tudo de Deus é transmitido para ela, aí esse ser, né, cresce e vai agora para a sociedade. Ele vai trabalhar, ele vai estudar, ele vai se envolver, ele vai ter um cargo às vezes no governo, ele vai trabalhar numa empresa, ele vai ser um profissional liberal, ele também vai constituir a sua família. Então, quando essa pessoa vai para a sociedade, ela vai com bons princípios. E aí, ela é uma bênção para a sociedade. Ela não é uma bênção só para a família dela. Ela é uma bênção para a sociedade. Ela não vai dar trabalho para o governo. O governo não vai ter que vir cá, prender, mandar para a cadeia. Ela é uma pessoa que ela vai trazer coisas boas para ela, para a família, para os vizinhos, para a sociedade, aonde ela trabalha, onde ela estuda. Ela vai ser um agente transformador, porque ela foi criada dentro da vontade de Deus, através da família foi transmitido isso para ela, e ela passa a ser uma bênção para a sociedade. Então Deus, Ele constitui a família, Ele institui a família, com um propósito muito definido. Gente, por isso que hoje nós estamos assim, não que o mundo nunca esteve assim, né? Mas hoje, porque nós temos redes sociais, a gente fica sabendo uma coisa que aconteceu lá do outro lado do mundo, né? Aconteceu agora de manhã, nós já estamos tudo sabendo. O mundo todo já está sabendo, né? Porque a gente tem uma velocidade da informação muito grande hoje. Mas nós estamos vivendo um tempo muito difícil, onde a falta de estrutura familiar está fazendo uma sociedade mais doente, mais problemática. Nós temos visto isso, né? E a gente vai entender. Então, o que nós queremos, o que o Senhor quer que nós entendamos nessa noite? Que a família, nessa manhã, que a família, ela é um propósito de Deus para direcionar o homem, para conduzir o homem. E é isso que nós precisamos compreender a cada dia. A família é a base de tudo, é na família que começa tudo. Se nós temos famílias problemáticas, nós temos igrejas problemáticas, gente. Porque se a criança não aprende lá em casa que ela precisa ser honesta, que ela precisa, acima de tudo, ela precisa ser honesta, porque o Deus dela é honesto, o Deus dela é santo, e ela precisa ser santo em todo o procedimento dela, ela vem para a igreja com uma atitude errada. Porque às vezes lá na família ela está aprendendo o que é errado. E ela vem para a igreja com atitude errada, com comportamentos errados. Repete isso na vida dos irmãos, porque ela está vivendo às vezes isso lá. Se ela tem um comportamento lá, onde ela é corrigida e tudo mais, né, que ela é ensinada sobre Deus, sobre o seu caráter, ela vem e reflete. Então assim, nós precisamos a cada dia compreender, irmãos, que o ponto crucial está na família. O ponto de partida, a base de todas as coisas está na família. Se eu quero uma igreja boa, eu preciso ter famílias boas. Se eu quero uma sociedade boa, eu preciso ter famílias boas. Muitas vezes nós criticamos os nossos governantes. Não que não devemos criticá-los, não podemos falar mal, mas nós podemos fazer uma crítica construtiva. Mas os nossos governantes, irmãos, eles vêm de onde? Da sociedade, do meio do povo. Todas as pessoas que são eleitas no nosso país, prefeitos, vereadores, governadores, presidentes, eles vêm das pessoas, do meio do povo. E se o povo não tem caráter, se o povo não é ensinado a verdade, se essas crianças, se essas famílias deixaram de ensinar e de produzir isso, vai produzir gente ímpia mesmo, má. Então ele chega lá no poder e vai fazer o quê? O que ele sabe fazer, o que ele aprendeu a fazer. Porque ele às vezes conviveu com o pai e com a mãe que a vida inteira mentiu. Ele aprendeu a mentir. Aonde que ele aprendeu a mentir, gente?
A gente já mente de natureza, que a gente é pecador, né? O menino de pequenininho já começa a querer enganar a gente, né? Do colo, né? Ele já começa a querer enganar a gente. Então, assim, mas aí ele está num ambiente, às vezes, familiar, que as pessoas reproduzem isso numa tranquilidade, assim, numa informalidade tranquila, tudo bem, está tudo bem, né? Mentir. Então, ele cresce, ele aprendeu aquilo, conviveu com aquilo, e ele cresce mentindo, ele acha normal aquilo. E ele vai para a sociedade, e ele vai mentir na empresa, ele vai mentir no trabalho, né? Ele vai mentir lá no colégio, ele vai colar, ele acha aquilo normal, colar do colega, né? Enganar o professor, ele acha aquilo normal. E aí ele vai ser um político, ele vai fazer da mesma forma, porque ele foi ensinado desse jeito. Então, olha o papel da família, irmãos. O papel da família é crucial. É o propósito de Deus. A responsabilidade é do pai e da mãe. Dos avós, os avós mais ou menos. Os avós já criou os filhos, né? Os avós ajudam, né? Dá uma ajuda. Mas às vezes tem vô que cria, né? Também. Eu até falo para minha sogra, né? Ela cria um pouco, tem hora que eu falo para algumas coisas para ela fazer, ela fala assim, não vou fazer isso não, eu sou vó. Eu falei assim, não, mas você ajuda a criar, você tem que fazer. Quem ajuda a criar tem que fazer também, tem que ajudar, né? Senão atrapalha demais. Mas assim, não pode só mimar, né? Então, nós precisamos compreender, irmãos, que essa base é muito importante. E por que é importante nós falarmos isso e divulgarmos isso? Porque nós temos visto uma destruição da família. A família tem se deteriorado. E nós precisamos de pais e mães conscientes, avós conscientes. Às vezes, você que está mais velho, você pensa assim, o que eu posso cooperar? Pode cooperar muito. Você pode chamar seu filho, você pode chamar seu sobrinho, senta aqui, deixa eu te ensinar a ser mãe, né, sua filha, seu filho, deixa eu te ensinar a ser pai, deixa eu te ensinar como que você trata, como que você corrige com amor, deixa eu te ensinar, né? A pessoa mais velha, ela tem muita experiência de vida. É claro que a gente está numa geração que os novos não querem ouvir muito, né? Mas isso não isenta a nossa responsabilidade. Aleluia, Senhor, é verdade. Nós temos um compromisso com o Senhor e com a verdade para falar. Então Deus usa a família para dar direção para o homem. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui com vocês, Deus usa a família para transmitir a fé e o amor a Cristo aos filhos. Deus usa a família, queridos. Não, Deus usa a igreja. Deus usa primeiro a família. Deus usa a igreja para evangelizar, sim, aquele que está longe de Deus. Mas para nós que somos cristãos, aquele que está longe de Deus, Deus precisa usar a igreja. Nós somos a igreja. E quando a gente fala igreja também, um casal cristão é a igreja. Ele está direcionando seus filhos, né? Então, para transmitir a fé para nós, quem que Deus usa primeiro, gente? O nosso pai e a nossa mãe. Os primeiros exemplos de fé, de amor a Deus, de comunhão com o Senhor, de amor à verdade, de santidade, de caráter, nós temos olhando desde pequeno para os nossos pais. Quando a dona Iradi, eu xinguei uma vez, ela passou pimenta na minha boca. Antigamente era bem diferente, né? O negócio era mais difícil, mais bruto, né? Falar igual o outro. Então, passou pimenta na minha boca, porque eu xinguei. Aí eu já até contei para vocês aqui. Então, lá em casa a gente nunca aprendeu a xingar, nunca soube xingar. E um dia eu estava muito nervoso com a Ana, né? E eu falei assim para ela, eu queria xingar você. Né? Eu não tinha nenhuma palavra, porque eu não aprendi a xingar. Eu simplesmente, nem assim um palavrão mais brando eu aprendi, né? Lá em casa, porque eu não podia, passava pimenta na boca da gente. Aí eu até falei para ela assim, você é muito feia, você é a mulher mais feia que tem. Mas, porque eu não sabia, eu não tinha uma palavra, não tinha um palavrão na minha boca. Por quê? Porque eu não fui criado desse jeito. E se eu xingasse, passava pimenta na minha boca. Então eu não podia xingar. Então, olha como a transmissão da fé, do conhecimento, do amor de Deus, onde ela começa? Ela começa em casa, gente. E ela tem, a força que ela tem da família, é uma força muito maior do que a igreja. Por quê? Porque às vezes, a criança vem para a igreja e ouve o pastor falar, não pode fazer isso, tem que perdoar, não para, né?
Então ela ouve aquele princípio, não é verdade? Do amor ao próximo, do perdão, do caráter, não mentir, não fazer corrupção, não passar o outro para trás. Agora ela chega em casa e vê as referências dela, que é o pai e a mãe, fazendo o quê? O contrário que o pastor falou. O que é que vai ficar na mente dessa criança? O que é que é mais poderoso para ela, gente? É os pais. A referência dela é os pais. Às vezes o pastor, ela nem tem tanto relacionamento com o pastor, a família dela não tem nem tanto relacionamento com o pastor, ou com o professor de escola dominical, ou com outra pessoa dentro da igreja. Mas aí ela olha o pai mentindo, numa facilidade tremenda. Ela olha a mãe mandando ela mentir. Não mente, aí fala que não vai dar certo e tal. Ela, a mãe mesmo, ou o pai mesmo fazendo isso. Então, olha, a família é a primeira que transmite, gente, que fica marcado. Quantos de vocês têm experiências aqui de coisas às vezes erradas que seus pais ensinaram vocês? Procedimentos errados, né? Às vezes o pai era ímpio, o pai estava distante de Deus, ou a mãe não conhecia o Senhor e ensinou coisas erradas. Então a família é esse local primário para a transmissão de fé, de adoração a Deus. É na família que nós aprendemos a servir e honrar a Deus, a buscar a Deus. É na família que nós temos os maiores exemplos de fé, perseverança, amor a Deus e a sua obra. Amém. Por isso a grande responsabilidade de nós que somos pais. Porque os nossos filhos precisam olhar para nós e ver esses exemplos de homens e mulheres de Deus. Olha o que elas dizem lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Quando Paulo está falando com Timóteo. Ele diz assim: recordo-me da sua fé não fingida, Timóteo. Está vendo o caráter de Timóteo aqui? Fé não fingida. Como Timóteo era um homem moldado por Deus, pela palavra de Deus, né? Um homem que buscava a santidade. Eu recordo-me da sua fé não fingida, Timóteo. Que primeiro, essa fé primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Onde que Timóteo foi observar essa fé não fingida? Ele olhava para a avó, ele olhava para a mãe e via uma fé sincera e verdadeira. E Paulo está recordando Timóteo disso. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou, essa fé habitou primeiro em quem? Na sua avó e na sua mãe. E eu estou convencido, Timóteo, que também habita em você. Olha que lindo esse texto. Falando de família aqui. A fé que a sua avó tinha, a fé que a sua mãe tinha, está em você também, habita em você. E talvez assim, em outras palavras, o apóstolo Paulo podia estar até se dando uma puxadinha de orelha em Timóteo, porque ele fala que estou convencido que habita em você também, porque eu estou te analisando. Só que Paulo reconhece aqui que talvez se não fosse essa fé da avó, a fé da mãe, o amor delas a Cristo, talvez Timóteo não tivesse desenvolvido essa fé não fingida. Então, gente, essa primeira referência. Por isso nós, que somos pais, os avós, têm a responsabilidade de ser um exemplo, ser um padrão de fé para seus filhos e netos. Em um mundo com tantas coisas erradas, irmãos, nós precisamos ser aquele farol que os nossos filhos vão olhar para nós e vão se direcionar, porque sabem que nós somos homens e mulheres de Deus. Às vezes a gente fica assim com uma questão assim, eu não vou falar um pouco de mim, mas quando a gente fala de família, você tem que falar de você. Você é um farol, você é um exemplo para os seus filhos e seus netos. Você é. Paulo não teve vergonha de falar assim, sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Aleluia. E você não pode ter vergonha de chegar assim, filho, segue meu caminho, segue o que eu sempre fiz. Eu não sou perfeito, eu erro, eu falho. Quando você errar e falhar, você vai lá pedir perdão para o seu filho. Isso não é sinal de fraqueza. Você pode pedir perdão para o seu neto. Olha, o vovô errou, a vovó errou. Mas segue aqui o que eu estou te mostrando, segue.
Imita o que eu estou fazendo. Você pode e você deve ser um farol para os seus filhos, para os seus netos. Um farol que dá esperança, que traz esperança. E talvez você não veja isso, meu querido. Talvez você não consiga ver, mas você precisa morrer crendo que o Senhor fará. Que o Senhor fará. Ele vai ouvir você. Ele vai ouvir seu clamor. Então, olha a responsabilidade nossa como pais. Nós somos um exemplo. Irmãos, esses dias eu estava conversando com a pessoa e a gente que é pai, a gente fica feliz com isso. Mas também é uma responsabilidade muito grande para nós. Vocês sabem que eu tenho uma filha adotiva, né? E esses dias uma pessoa chegou em mim e falou assim: João, eu estava observando a Ana Beatriz, ela é você escarrada. Escarrada. Eu falei assim: como? Ele falou: nas atitudes, às vezes a forma que ela fala e tudo, é você. Então, por quê? Porque a criança nos imita, gente. Olha para você. Às vezes você tem coisas da sua mãe e do seu pai que hoje você está percebendo. Gente, às vezes eu até criticava minha mãe, mas eu sou igualzinho. Eu sou muito parecido. E quando a gente é novo, a gente não tem essa consciência direito. A gente critica os pais da gente. A gente critica as mães da gente. E aí, você vai olhar e dizer: nossa, como que eu estou imitando? Como é que eu estou parecido? Estou falando igual? Por quê? Porque um fruto não cai muito longe do pé, não, gente. Da árvore, não tem como. Então a família é esse primeiro lugar. Olha o outro texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz assim: quanto a você, porém, olha Paulo falando para Timóteo de novo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Olha como que a fé de Timóteo era forte. Olha, permaneça nas coisas que você aprendeu, nas coisas que você tem convicção. Olha o que uma criação de um homem, de uma mulher de Deus traz na vida do filho. Coisas que ele aprendeu, que ele tinha convicção no coração, pois você sabe de quem a aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. De quem que ele aprendeu isso? Onde ele aprendeu as sagradas letras? Onde, gente? Com a mãe piedosa, com a avó piedosa, que chamava, que ensinava, que insistia, que corrigia, que falava, que demonstrava através de comportamentos. Ele aprendeu aqui. Então, olha a importância da família. A família é como se fosse uma igreja pequenininha. O pai e a mãe direcionando os filhos, conduzindo os filhos no amor a Cristo, mostrando o que é a fé em Cristo Jesus, o que é viver uma vida com Cristo, o que é viver uma vida para o Senhor. Muitas vezes, queridos, Deus não tem às vezes tanto lugar na nossa família, sabe? E a criança percebe isso. Como que ela percebe isso? Se realmente Cristo não for prioridade para nós, ela vai percebendo, ela vai entendendo. Não vamos na igreja hoje por um motivo tão banal. O que você está falando para a criança em outras ocasiões? Amanhã é domingo, é dia do Senhor. É um dia qualquer. Não é um dia qualquer, é um dia do nosso Deus. É um dia de nós descansarmos, de nós irmos cultuar o Senhor. Eventualmente a gente pode fazer isso, alguma coisa diferente, mas a gente vai ensinando a criança. Olha, nós estamos vivendo um problema, e às vezes ela olha o pai e a mãe todos angustiados, e tentar resolver aquilo. Ela tem uma visão disso, mas quando ela olha para o pai e para a mãe, mesmo que estão tristes e não estão bem, mas diante do Senhor, nós vamos buscar o Senhor. O que você está ensinando sem palavras também.
Deus é prioridade na nossa vida. Deus é prioridade. Ela precisa entender que a sua casa e a sua vida gira em torno de Deus. Deus é o centro da sua vida. Tem um exemplo que eu gosto muito de contar, que é de um pai que, quando o filho foi para a universidade, o filho se desviou de uma forma muito forte, e ele foi ao pastor, falou assim: pastor, eu não sei o que eu fiz de errado, eu preciso da ajuda do Senhor, meu filho está no mundo e eu preciso resgatar esse menino. E o pastor fez uma autoanálise com ele primeiro, falou assim: vamos entender quem era o centro da sua vida e da sua casa. Me conta sobre a infância do seu filho. Como que você fazia com ele? E aí ele começa a contar. Ele falou assim: pastor, meu filho ama futebol. E eu entendo hoje que a nossa vida girou em torno do futebol. Porque se o futebol era domingo, nós largávamos tudo para ir para esse futebol. A mãe dele arrumava comida no dia anterior, a gente arrumava as malas, tinha que viajar e corria com esse menino. O domingo que dava, a gente ia à igreja. A gente cultuava o Senhor em casa muito pouco, porque era corrido, mas as coisas do futebol eram prioridade. Aí o pastor falou assim: está aí o Deus de vocês. Esse menino aprendeu que existe um Deus, e o Deus é o futebol. Não é o Deus que o criou, né? Não é o Deus que o fez. E agora nós precisamos clamar a misericórdia do Senhor, porque o estrago já estava feito. Está vendo que a base é a família? O relacionamento com Deus vai aprender na família. É claro que nós servimos um Deus poderoso. Quantos de nós não tivemos isso em casa e o Senhor nos resgatou? O Senhor nos chamou. O Senhor abriu os nossos olhos. Amém. Deus faz isso mesmo. Mas agora que nós somos servos do Senhor, nós temos que entrar nesse padrão de Deus aqui. A responsabilidade de revelar Cristo e mostrar Cristo e Deus para seus filhos é sua, para seus netos é sua. Então, Deus usa a família para transmitir a fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. Segundo ponto, Deus usa a família, queridos, para nos ensinar. Nós aprendemos na família. Efésios 6, versículo 4, diz assim: pais, não irritem seus filhos. Não irrita eles não. Faz o quê? Crie-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Cria seus filhos na instrução e no conselho do Senhor. Dê conselho. Fala, instrui, exige. A criança, gente, ela não tem condição de tomar decisões. Você precisa tomar para ela. Ah, eu não quero ir para a igreja, mãe. Não tem problema, faz sem querer mesmo. Não é assim? Você sabe o que é melhor para ela. Não tem problema não. Aprende não quer, vai sem querer mesmo. Ah, ele vai revoltar com Deus. Mas por que ele não revolta com as outras coisas que você obriga ele? Você obriga ele para a escola, você obriga ele para o dentista, você obriga ele para o médico, se ele não quer ir. Se ele não quer tomar banho, você também põe ele para tomar banho. Agora, para as coisas de Deus, não. Vamos fazer cultinho todo dia aqui em casa. 2, 3 vezes por semana, vamos fazer cultinho, vamos reunir, vamos ler a Bíblia, vamos estudar a Bíblia juntos, vamos orar juntos. Ah, eu não quero. Beleza, não tem problema não, senta aí, fica sem querer mesmo. Vamos participar, sem querer, é importante. Vamos falar com Deus e vai ensinando. Nós somos incansáveis em ensinar. Porque Deus usa a família para ensinar os filhos. Olha o que Provérbios, capítulo 1, versículo 8 e 9 diz: ouça, meu filho, a instrução do seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. E de um tempo para cá eu comecei a tratar a Ana Beatriz assim: você não pode desobedecer. Eu não aceito você desobedecer, Ana Beatriz, porque isso é muito ruim para você. Você não vai desobedecer. Eu falo para ela: isso é muito ruim para você. Se você desobedecer, coisas ruins vão acontecer com você. E eu não quero isso, que eu te amo. Então eu não aceito você desobedecer. Você pode dar a sua opinião, eu aceito a sua opinião. Ah, pai, eu acho assim, assado, eu não gosto disso. Tudo bem, eu aceito. Mas eu não aceito você desobedecer. Você vai obedecer. Por quê? Porque eu entendo
que a obediência pela palavra de Deus traz bênçãos, e a gente ensina isso para ela. Olha o que Provérbios 22, versículo 6 diz: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Isso aqui não é uma promessa, a gente sabe que Provérbios não é um livro de promessa, né? Mas, pensa comigo. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa, falei assim, é muito difícil, tudo bem que no futuro a gente não sabe, né? Quantos de vocês já tiveram filhos que se desviaram, depois ficaram mais velhos? A gente não sabe como que vai ser, porque é um ser humaninho, né? Mas, imagina aqui comigo, pensa comigo, uma criança criada no temor do Senhor, no amor do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor na sua infância inteira, tendo pais amorosos que cuidam, que amam, que corrigem, que preocupam, mesmo que o ambiente dessa criança é um ambiente muito, muito espiritual, muito de Deus, só coisa boa. Tem problema no caráter, corrige. Papai também, às vezes, o papai também erra, né? A gente tem que chegar lá e pedir perdão, papai errou e tal. Então é um ambiente de santidade, é um ambiente onde Deus habita naquela casa. Gente, quando essa criança, quando esse adolescente jovem, tipo lá 18, 19, 20 anos, às vezes ele pode, por um momento, ir até para o mundo, mas ele vai achar muito estranho o mundo, porque ele foi criado, é como se ele fosse um peixe fora d'água, porque onde ele foi criado é um ambiente muito de Deus, e a gente tem que pensar isso como cristãos. O ambiente da nossa casa é um ambiente de santidade, é um ambiente de amor, é um ambiente de diálogo, é um ambiente onde Deus habita. É um ambiente onde nós somos compreensivos uns com os outros, nós perdoamos, é um ambiente de perdão, é um ambiente de ensino, é um ambiente onde o amor reina, é esse ambiente, se é esse ambiente que nossos filhos vivem, que os nossos netos vivem, gente, muito pouco provável que essa pessoa se desviará totalmente do Senhor, muito pouco provável. Ele vai voltar. Porque ele ama aquele ambiente de paz, de amor, de cuidado, aquele ambiente de santidade. Então, instrua a criança segundo os objetivos. Perceba, meu irmão, que Deus usa o pai, a mãe, os avós para guiar seus filhos. Deus usa, porque tudo que Deus, a maioria das coisas que Deus faz aqui na terra, não vou falar tudo, mas a maioria das coisas que Deus faz aqui na terra, Ele faz através de nós, porque Deus decidiu fazer assim. Por que nós devemos orar? Porque Deus quer realizar através de nós. Ele quer a nossa ação também. Não que Ele não possa fazer sem nós, Ele pode, Ele é soberano. Mas Ele quer nos usar. E aí Deus usa o pai e a mãe para abençoar o filho, para ensinar os filhos. Nós refletimos a forma de que fomos criados e ensinados. O que a gente foi criado e ensinado é o que a gente reflete. A forma de falar com os outros, de tratar o próximo, de falar e de lidar com o trabalho, com o dinheiro, o caráter. Tudo isso nos foi passado através da criação. Deus usando os pais para nos conduzir. Você consegue perceber quem teve um pai e uma mãe piedoso? Você consegue perceber o grande amor de Deus na sua vida? E eu quero dizer para vocês assim que depois de mais velho que eu comecei a perceber isso, eu não conseguia perceber isso, que Deus me amava tanto que me deu um pai e uma mãe que me conduziu na presença dele, me fez nascer numa família, me deu um pai e uma mãe que preocupou comigo, que sempre corrigiu o meu caráter. Hoje eu entendo que eu fui muito abençoado e sou grandemente abençoado. Porque Deus usou quem? Meu pai e minha mãe para me abençoar. Deus usa as pessoas para nos abençoar. Deus faz através das pessoas. Eu conversei com um rapaz essa semana e ele é um excelente comerciante. E eu falei assim, a quem você deve isso? E ele falou assim, a minha avó. Jonatas, minha avó era uma excelente comerciante, ela vendia coisa na rua, depois ela abriu um comérciozinho para ela, e ela era aquela mulher assim, alegre, que tratava todo mundo muito bem, ela tinha muito cliente, e eu fui criado com ela, e eu devo isso aqui a ela, eu aprendi a ser um comerciante com ela. Está vendo? Deus usa uma avó para abençoar o neto.
Deus usa homens para te abençoar e mulheres para te abençoar. Deus usa a família. Olha o poder da família. Olha o que Deus faz através da família, irmãos. Porque está dentro do propósito dele. Então nós precisamos cada dia perceber isso. Então aqueles que tiveram o privilégio, né, de ter pais e avós piedosos, são grandemente influenciados por seus ensinos. Nós estamos vendo aqui Timóteo influenciado pela avó e pela mãe. Aqueles que não tiveram esses pais piedosos, muitos de nós tivemos pais ímpios, homens e mulheres que não conheciam o Senhor, que nos ensinaram coisas erradas, mas hoje nós temos um entendimento por que eles agiram dessa forma. Porque eles estavam distantes de Deus. Nós não podemos hoje também condená-los no sentido, né, de... Por quê? Porque nós sabemos que um homem e uma mulher afastado de Deus, o que ele faz, gente? Ele faz só aquilo que o coração pecador pede. Então hoje também nós entendemos isso, mas o Senhor abriu os nossos olhos e agora nós temos um padrão para seguir, que é o padrão da palavra de Deus. Aleluia. Né? Perceba, uma criança criada em um lar cristão, né, piedoso, será muito mais fácil para ela servir o Senhor. É verdade. Porque ela vai ser ensinada desde pequena. Ela vai ter muito mais facilidade de amar e servir o Senhor. Ela vai ter um pai amoroso. E aí quando ela começa a crescer, ela começa a entender sobre o Pai dos céus, aquele que fez todas as coisas. Ela faz uma relação com o Pai da terra. Nossa, meu pai me ama tanto. Meu pai cuida de mim, me protege. Meu pai me ensina. É mais ou menos igual ao Pai do céu. E aí ela começa a ter uma conexão muito forte com Deus, com Cristo Jesus. O amor de Cristo derramado, ela se sente muito mais amada, porque ela foi amada pelo pai, ela foi amada pela mãe. Olha o poder da família, olha a responsabilidade da família que Deus coloca na nossa mão. Ela vai ter muito mais facilidade de servir e viver para o Senhor, e viver em santidade, porque ela foi ensinada. Não é tão difícil hoje não mentir para ela, porque ela foi ensinada desde que você não deve mentir, não minta. Não minta, isso é pecado, desagrada o Senhor, o papai não quer que você faça isso é ruim. E ela foi ensinada, então ela vai sendo conduzida desde pequena, e esse ambiente vai moldando ela, o ambiente da família. Irmãos, o ambiente da família nos molda muito mais do que a igreja. Quantas vezes uma criança vem para a igreja durante a semana? Muito pouco. E ela fica 24 horas com os pais. O ambiente familiar, que é essa igreja pequenininha que está lá na nossa casa, ela deve ser uma igreja poderosa. Ela deve usar as armas que Cristo nos deu. Então, Deus usa a família para direcionar o homem para a fé, né? Para ensinar os filhos. E Deus usa a família para demonstrar o seu grande amor e cuidado por nós também. O amor de Deus é demonstrado através da família. O primeiro amor que uma criança reconhece é o amor do pai e da mãe. O cuidado. Ela não entende ainda direito essa questão de Deus. Ela vai ser ensinada desde pequena. Mas ela está olhando para o amor do pai e da mãe. Que não é também um amor sacrificial? Quantos de vocês aqui já deixaram de comer alguma coisa que você queria para pôr seu filho? Para priorizar seu filho? Quantos de nós já deixamos de comprar uma coisa para nós, que às vezes a gente queria, para priorizar o filho? Então Deus colocou em nós também um pouco desse amor sacrificial de Cristo. Esse amor que não olha se a pessoa merece ou não. Esse amor que não quer retribuição, que é o amor de Cristo. Ele amou por amar, ele não quer uma retribuição, ele não amou porque nós merecemos. E o pai e a mãe tem muito disso também, vocês percebem? Desse amor sacrificial. É um pouquinho desse amor de Cristo que foi derramado sobre o pai e sobre a mãe. Então o pai e a mãe perdoam com facilidade, né? Porque é filho, porque ama. Então às vezes o filho faz uma feiura, destrata, desrespeita, e nós, igual bobo, né? Não sei se vocês já pegaram essas conversas assim. Larga de ser boba, mãe.
Fulano não importa com a senhora. Larga de ser boba. E está lá a mãe babando. Está lá tentando, falando. Está lá, vai lá atrás. Ou quando não vai, fica sofrendo calada em casa, chorando. Querendo ver o filho. E o filho, às vezes, destratando e tudo mais. Então Deus usa a família para demonstrar esse amor. A família tem disso. O primeiro amor que nós temos contato é esse amor do pai, da mãe, esse amor sacrificial. Que perdoa, sem o filho se merecer, que protege, que dá carinho. Tudo são expressões do amor de Deus para nós, do cuidado de Deus por nós. Eu quero dizer para você, eu ouvi uma estatística, não sei se ela está certa, mas essa estatística diz que de 10 crianças, somente 3 têm o privilégio de crescer num lar estruturado, onde o pai e a mãe continuam juntos, até o fim da vida. É muito pouco. É muito pouco. Nós precisamos lutar por isso, irmãos. O pai protege, a mãe cuida. Esse ambiente é a expressão do amor, do cuidado de Deus por nós. Os pais são a graça de Deus manifestada nas nossas vidas. Homens e mulheres que Deus usou para nos criar, para nos conduzir, para nos ensinar. É a graça, é a expressão maravilhosa de Deus para as nossas vidas. Quantos detalhes da nossa vida os nossos pais se preocupam e cuidam de nós. E nós precisamos perceber esse cuidado de Deus por nós, através da nossa família. Deus nos abençoa através dos nossos pais. Glória a Jesus. Olha como que a família, gente, é algo maravilhoso de Deus. Deus nos abençoa através de tantas coisas que nossos pais fazem por nós. E Deus tem me ensinado a não rejeitar nada que os nossos pais fazem por nós. Porque é como se eu estivesse rejeitando a Deus. Porque Deus usa os pais para nos abençoar. Tem pais que deixam herança, deixam dinheiro. É porque você merece? Não, é a graça de Deus. Usou o pai muitas vezes busca conquistar alguma coisa para deixar para o filho mesmo, porque ama. Eles deixam um legado de fé, de amor. Deixa, às vezes, heranças, sacrificam por nós, às vezes para nós estudarmos. Tudo isso é a graça e o amor de Deus demonstrado por você. Aleluia, Jesus. Eu não sei se você se sente assim, tão amado por Deus assim. Talvez você venha de um contexto familiar onde você não teve muito isso. Mas eu sei que hoje você entende que esse é o padrão de Deus para nós. Nós não podemos reproduzir o que a gente viveu, né, de coisas erradas. Mas também você entende, como eu já disse, que talvez você foi criado num ambiente não tão assim, mas seus pais não conheciam Jesus. E para quem não conhece a Jesus, fazer o que é errado é normal. Muitas vezes é normal. Mas graças a Deus, o amor de Deus o alcançou. E você pode agora entrar nesse padrão. Esse é o padrão bíblico. Você que talvez já criou seus filhos, mas você pode ser uma influência aos seus filhos que estão criando filhos agora, aos seus netos, aos seus parentes, as pessoas que estão do seu lado. Você pode ser uma influência mostrando o padrão de Cristo. E aqui, quando nós olhamos para a família dentro dessa vontade de Deus, nós vamos dizer: Senhor, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é bom, como o Senhor cria algo perfeito. É claro que nós íamos estragar tudo, porque nós somos pecadores. Nós íamos estragar tudo, e muitas vezes nós estragamos tudo mesmo. Mas olha o amor de Deus por nós. Amém, Jesus. Olha o amor de Deus por nós, nos colocando para viver nesse ambiente de segurança, com um pai que assume o seu papel, com uma mãe que assume o seu papel, em cuidar dos seus filhos e amar seus filhos. Amém. Então, para a gente concluir aqui,
A família é um instrumento de Deus para transmitir fé. Aleluia. Ah, obrigado, viu? Obrigado. A família, irmãos, é um instrumento de Deus para transmitir a fé em Cristo Jesus. É um instrumento para ensinar os filhos no caminho que devem andar. E transmitir o amor e o cuidado de Deus por nós. Aleluia. A família é a expressão da graça de Deus. Do amor de Deus, que é difícil de nós entendermos. A família é um pouco da expressão desse amor. Então, eu quero repetir isso aqui. Às vezes eu ouvi essa palavra, alguém que pode questionar, né? Mas eu não tive um bom pai, eu não tive uma boa mãe. Quantos filhos têm pais narcisistas, né? Que a gente fala, pais que só olham para si, são altamente egoístas. Mas hoje você entende o amor de Cristo. Aleluia, Jesus. O amor de Deus por você. E você entende que essas coisas ruins que aconteceram foi porque não havia a luz do Evangelho ali. Mas quando a luz do Evangelho vem, irmãos, ela transforma tudo. Ela transforma o nosso lar. Não existe lar perfeito, mas existe remédio para tudo. Quando nós erramos na nossa casa, na criação dos nossos filhos, nós temos o perdão. Nós podemos chegar e pedir perdão e retomar tudo novamente do zero. Você vai ter muito mais autoridade com seus filhos quando você reconhece que você está errado. Então nós precisamos. E talvez hoje você ainda precisa de uma cura no seu coração em relação à sua família. Talvez ainda hoje existam muitos problemas na sua família. Mas quando nós aplicamos as fórmulas do Evangelho, as fórmulas de Cristo, tudo pode ser resolvido. Ah, mas fulano é muito difícil, não dá para conviver. Talvez Deus também queira trabalhar em você. Amém, Jesus. Queira trabalhar a sua humildade, o seu caráter. Queira trabalhar. Que talvez tenha humilhar você mesmo, né? Um pouquinho. Talvez a gente é muito orgulhoso, vaidoso. E o Senhor precisa trabalhar em nós. Então, mas nós não podemos nunca, irmãos, pensarmos que o propósito de Deus está frustrado ou que a vontade de Deus não é bem essa. Está aqui expresso na Bíblia a vontade de Deus para a família. E esse é o padrão que nós devemos seguir e perseguir. Ela é uma instituição criada por Deus, a família, né? Como eu disse, para glorificá-lo, para demonstrá-lo, para expressar o amor de Deus pelo homem, usando outras pessoas. Então, após essa reflexão, nós percebemos aqui claramente por que a família tem sido tão atacada, tão destruída. Nós precisamos nos colocar na posição que Deus nos quer, né? A convivência. Por que Deus nos coloca em família? Por que Deus nos coloca como igreja, gente? Justamente para trabalhar nós também. Um dos pontos é esse. Um dos objetivos é esse. Porque na família, nós temos que nos humilhar muitas vezes, nós temos que nos calar, nós temos que perder muitas vezes, para todo mundo ganhar. Às vezes a gente perde para todo mundo ganhar, né? Na igreja também é assim, né? A gente abre mão, Deus está trabalhando em nós. Aleluia. Então, que nós possamos seguir esse padrão, irmãos, e que nós possamos ser vozes nesse tempo tão difícil. Uma voz atuante. Nós não podemos nos calar diante do que nós estamos vendo. Nós temos que falar. Nós temos que conversar. Nós temos que falar. Para as famílias, para os filhos. Tem um versículo muito, muito importante, eu esqueci a referência dele agora, que fala: e o Senhor converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, para que Ele não venha e derrame a sua ira sobre nós. Nós precisamos pensar isso. Eu preciso me converter ao meu filho e ele se converter a mim. Nós precisamos mudar
o que está errado. E nós precisamos seguir esse padrão aqui, que é o padrão da palavra de Deus. Tá? Do que a família foi formada. Amém? Vamos orar? Coloca a sua vida na presença do Senhor. Peça para o Senhor falar ao seu coração, continuar falando ao seu coração nessa manhã. Peça para que a graça dele seja derramada sobre você. Peça para o Senhor que, se existe alguma ideia ainda errada no seu coração, se existem mágoas, que o Senhor possa te curar. E aí você vai curar outras pessoas, você vai ajudar outras pessoas. Se existe ainda alguma mágoa do pai, da mãe, por situações difíceis que você enfrentou com eles, hoje você entende, você já experimentou do amor de Cristo na sua vida e você sabe que você precisa perdoá-los. Você entende hoje por que eles agiram daquela forma? Porque não conheciam o Senhor. Amém? Vamos orar. Paizinho, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos e nós te bendizemos. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre as nossas vidas, fazer, Senhor, uma obra ainda muito maior, fazer-nos compreender o propósito da família, cada dia, que nós possamos compreender por que o Senhor formou a família, com quais os propósitos, com quais objetivos. Pai, que a cada dia nós coloquemos a nossa família dentro da Tua vontade, no centro da Tua vontade. Que a nossa família, Senhor, seja um lar, Senhor, onde reflita a Tua glória, reflita, Senhor, a Tua vontade, reflita o Teu querer, Senhor. Pai, em nome de Jesus, faça das nossas famílias uma bênção. Mas essa oração que nós pedimos, não só para nós, mas para todas as famílias dessa cidade, dessa nação, desse estado. Pai, as famílias que servem ao Senhor, que o Senhor possa agir, Senhor, que o Senhor possa mostrar os erros, que o Senhor possa mostrar, Senhor, onde devem se consertar. Pai, que o Senhor possa trazer a eles a consciência da responsabilidade deles, de levar os seus filhos a Ti, de serem exemplos, Senhor, para os seus filhos, de ser exemplo de vida, de comunhão com o Senhor, de ser exemplos de servos do Senhor, exemplos de fé. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor venha despertar o Teu povo, Senhor, nesses últimos tempos, para essa situação, Senhor, nas famílias que nós vivemos, situações tão difíceis. Desperta a Tua igreja, Senhor, para isso. Abra os olhos do Teu povo, traz arrependimento, Senhor, sobre a Tua igreja, traz arrependimento sobre nós. Pai, solta a Tua graça sobre as nossas vidas, para nós reconhecermos aonde temos pecado, aonde temos falhado, aonde temos caído. Senhor, em nome de Jesus eu te peço, visita a Tua igreja, visita o Teu povo e abençoa a Tua igreja de uma maneira muito especial nesses dias. Abençoa as famílias dessa igreja. Pai, faça essas famílias, Senhor, cada dia crescer na graça e no conhecimento do Senhor e no amor do Senhor, para a Tua glória, e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Obrigado,